alunos, tudo bem com vocês? O assunto de hoje, texto teatral, módulo 4, páginas 52 a 60. E o nosso pensamento de hoje, teatro é uma arte despertada naqueles que procuram enxergar além das fronteiras da realidade, além do próprio ser e existir. Esse Jack. Isso me fez lembrar de uma épica fala de uma peça teatral de Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Você já foi ao teatro? Não? Sim? Bom, ir ao teatro é uma experiência muito legal. É indescritível a sensação de estar no teatro. Eu já fui em várias peças infantis e em peças adultas também. E a última vez eu tive uma grande oportunidade de assistir um musical maravilhoso chamado Fantasma da Ópera. Olha, só de lembrar, meus olhos enchem de lágrimas. Que emoção eu senti naquele teatro assistindo o Fantasma da Ópera. Bom, mas hoje a gente vai falar não do teatro em si, e sim do texto teatral. Então, o texto teatral, também conhecido como texto dramático, ele é escrito com o objetivo de ser encenado. Por isso, ele apresenta rubricas, nós vamos falar o que são as rubricas, e as falas de personagens. E a encenação, é claro, ela ocorre baseado em cima deste texto. Então, vamos para a aula de hoje. Ai, gente, eu fico extasiada de ver essa cena. Que filme lindo, né? Acho que todo mundo já assistiu esse filme. Ou assistiu, pelo menos, a animação antiga da Disney, né? Esse é o live action do filme A Bela e a Fera. Bom, cada história possui sua magia, especialmente quando os personagens são seres fantásticos, como fadas, duendes, bruxas, gigantes e dragões. Nessas histórias, tudo pode acontecer e no final todos vivem felizes para sempre. Bom, eu nem vou fazer essas perguntas todas aqui, né? Você conhece os personagens? Todo mundo conhece esses personagens, é claro. Então só me digam quem não conhece, né? Por favor. Bom, quais seres costumam ser personagens de contos de fadas? E quais histórias que dialogam com contos de fadas que vocês conhecem? Bom, então, o assunto da aula de hoje, texto teatral, e então provavelmente vamos falar aí de alguns elementos fantásticos, contos de fadas. Eu adoro tudo isso. Bom, quem respondeu a pergunta da página anterior, que elementos de contos de fadas, normalmente temos bruxas, príncipes, princesas, né? As princesas sempre em apuros e os príncipes indo lá salvar as suas princesas. Bom, uma princesa é enfeitiçada por uma bruxa e um príncipe se dispõe a acordá-la, com a ajuda de um beijo do amor verdadeiro. Com certeza você conhece alguma história parecida, não é mesmo? Eu gosto bastante do Shrek, porque nos filmes, eles mudam toda essa característica dos contos de fadas, trazendo uma nova visão que também é muito legal. Bom, como você imagina que são os finais dessas histórias? Olha, então viveram felizes para sempre. Depois desse felizes para sempre, o que será que acontece? Bom, eu não perguntei para vocês, mas vocês gostam dessas histórias de contos de fada? Eu disse que eu gosto, mas eu gosto de um monte de coisa além de contos de fadas. Hoje a gente vai ler um texto que é uma cena, nós vamos ver a cena 3. É o texto que é uma história entre um príncipe e uma princesa, só que é um pouco diferente do que a gente está habituado a ler. Bom, como é um texto teatral, eu já vou falar aqui algumas características antes de eu fazer a leitura com vocês. Eu tô achando que essa leitura vai ficar um pouco maçante, porque ela deveria ser encenada, ou seja, cada personagem deveria falar a sua fala. Então, antes de eu fazer a leitura, eu vou mostrar para vocês aqui alguns elementos. Percebem que a gente tem aqui essa palavra aqui, ó, essa frase, entra a princesa. Ela tá até escrita assim com a letra deitadinha, a gente chama isso de itálico.
Essa é uma rubrica. As rubricas, elas indicam as ações que os atores devem ter no palco. Então, por exemplo, entra a princesa, significa que é a ação que a princesa tem que fazer. Ela tem que entrar no palco, ok? Bom, aqui eu tenho princesa, tudo escrito com letra maiúscula. Por quê? Representa que essa fala que vem a seguir, o texto que vem a seguir, é a fala da princesa. Aqui é a fala da camareira, aqui de novo a princesa que vai falar, e assim vai se sucedendo as falas de cada personagem, tá? Olha só, o príncipe, a princesa, então cada personagem tem o seu nome na frente da sua fala. Também aparecem rubricas no meio da fala do personagem. A gente pode notar aqui, olha só, vê o príncipe e espanta-se. O que isso significa? A princesa ela não vai dizer isso na fala dela. Significa o jeito como ela tem que se portar, a maneira como ela tem que falar. Ok? Aqui a gente tem um tom de fala, ó, tom dramático. Então, as rubricas, elas podem vir representadas, então, entre parênteses, quando elas estiverem junto com a fala do personagem. E sem o parênteses, mas com a fonte diferente, olha só, quando ela não estiver introduzida na fala do personagem. Tá bom? Então, aqui a gente já viu como os personagens, os atores se localizam no texto para saber quais são as suas falas e as rubricas que vão indicando como cada personagem deve se portar, agir, as suas ações. Bom, então vamos lá fazer a leitura? Eu vou ler o texto, eu vou ser todos os personagens aqui ao mesmo tempo, tá bom? Eu vou tentar mudar um pouquinho a voz ali para vocês perceberem que eu estou mudando de personagem porque eu não vou ler os nomes que estão na frente, então acompanhe. Minha querida, você viu aquela tiara que usei no casamento da Rapunzel? Não me lembro onde. Mas quem é você? O que faz aqui? Ele é um príncipe, Alteza. Veio te acordar. Me acordar? Por acaso estou dormindo? Foi o que eu falei para ele, mas ele... Permita-me, minha dama, sou o príncipe e vim de muito, muito longe para acordá-la com um beijo de amor verdadeiro, conforme conta a lenda, que um dia eu subiria no mais alto, da mais alta torre e encontraria a princesa mais bela adormecida por uma maldição de 100 anos. Cavalguei por 1000 colinas, naveguei por 1000 riachos, viajei por 1000 léguas até esta torre. Mas, rapaz, de onde você veio? Essa matemática, olha, não tá batendo. De muito, muito longe. Mas isso não importa, minha amada. Importa que eu estou aqui. Enfim, estamos prontos para sermos felizes para sempre. Para isso, basta responder a minha pergunta. Quer se casar comigo? Oh, príncipe, que lindo o seu pedido. Só que não. Não? Não. Por que não? Por quê? Ah, precisa justificar sua resposta? Bom, meu rapaz, acontece que eu fui amaldiçoada, tá? Meus pais arranjaram para minha cabeça quando se esqueceram de convidar a fada má. Dormi por algum tempo, mas é óbvio que não ia ficar deitado esperando um príncipe subir no mais alta torre e me encontrar ali dormindo, babando e roncando. Eu deveria acordá-la, e ao abrir seus olhos, você se apaixonaria por mim, e nos casaríamos e seríamos felizes para sempre. Olha, seu príncipe,
Parece que você é gente boa, é jovem, é bonito, mas lamento. Você demorou muito, anos já se passaram e, além do mais, já estou envolvida com outros planos, projetos. Planos? Projetos. Sim, já que príncipe algum chegava, acordei para a vida. Meu pai, o rei, está muito cansado e minha mãe, a rainha, quer que ele se aposente, então estou me preparando para ser a nova rainha. E quem será o rei? Oi? Em que reino você vive, meu bem? Algum reino medieval? Não, não tem sentido uma rainha sem rei. Bom, quem faz a realeza, seu príncipe, é a coroa. Um homem com uma coroa é rei, uma mulher com coroa é rainha. Quem está ao lado é mero detalhe. Olha a Elsa, do Reino Gelado. Olha a Beth, da Inglaterra. Então, quer dizer que não se casará comigo. Sinto muito, mas não. Meu Deus, e agora? O que direi a meu pai quando voltar para casa? Ah, diga que chegou um pouco atrasado e me encontrou já acordada. Não é o fim do mundo. Mas preciso de uma rainha para o meu amor verdadeiro, para ser meu amor verdadeiro? Não, caro príncipe, você precisa de um amor verdadeiro para ser sua rainha. Agora, com licença, tenho um evento amanhã e preciso agilizar minhas coisas. Foi um prazer. Adeus. Adeus, princesa. E aí, gente, gostaram? Deu para entender, né? Tentei interpretar aqui para vocês perceberem essas mudanças nas falas. Esse é o objetivo de um texto teatral. Ele não tem que ser lido, tem que ser interpretado. Tentei, tá? Não sou atriz, sou professora. Bom, esse texto é de Cássia Leslie e Ricardo Dalai. A Cássia Leslie, ela é uma escritora paranaense formada em letras. Além disso, é autora e editora de materiais didáticos da língua portuguesa. Ricardo Dalai é um escritor paranaense, professor de literatura brasileira e criador do blog Pequenas Reticências, destinado às crianças. Em 2018, os autores publicaram juntos a peça teatral O Príncipe Atrasado, uma paródia teatral de contos de fadas. Esse texto também lembrou vocês um pouquinho Shrek, né? Tenho certeza que vocês devem ter assistido Shrek. Eu assisti muitas vezes, meus filhos amam Shrek. Bom, a história do texto que você leu, ela é diferente dos contos de fadas tradicionais? Bastante, né, gente? Por que ela é diferente? Contem aí pra mim. O que você achou mais divertido na história que leu? Não vale dizer que foi a leitura da professora, tá? Porque eu tentei fazer o meu melhor. Bom, eu achei bem divertido o fato. Vocês vão contar o que vocês acharam. Pois eu posso até contar o que eu achei, mas eu quero saber o que vocês acharam. Bom, quem são os personagens principais do texto teatral lido? Então, aí nesse texto, apareceram 3 personagens, certo? Apareceu a princesa, o príncipe e a camareira. Mas quem são os personagens principais? O príncipe e a princesa, né? São os dois. Como a princesa reagiu quando o príncipe chegou para acordá-la? Ela ficou, tipo, surpresa, né? Porque demorou tanto que ela se surpreendeu ali com a chegada dele. Qual foi a decisão da princesa ao receber o pedido de casamento? Ela aceitou? Ela disse sim? Ela disse não, não quero me casar. Como o príncipe reagiu diante da decisão da princesa? Chocou. Ele ficou chocado, ele não acreditou que ela disse não para ele. 5. Relacione as características a seguir aos respectivos personagens.
Então, aí temos algumas características: insistente, realista, sonhador ou sonhadora, determinado ou determinada, medroso ou medrosa e corajoso e corajosa. Então, vocês vão relacionar essas características aí para o príncipe e para a princesa. Coloquem os que vocês acreditam que eles mostraram ser aí no texto teatral, ok? 6. Leia um trecho da fala do príncipe. Cavalguei por 1000 colinas, naveguei por 1000 riachos, viajei por 1000 léguas até essa torre. O que as palavras em destaque acima indicam? 1000, 1000, 1000. A gente sabe que é um número, né? É uma quantidade. Indica que o príncipe passou por essa quantidade de lugares ou indica de forma exagerada que o príncipe viajou muito para encontrar a princesa. Isso é uma figura de linguagem, gente, muito comum em textos dramáticos, em poemas. É uma figura de linguagem que vocês vão ouvir falar muito, que é a hipérbole, que é a figura da linguagem do exagero. Sabe quando você diz que está morrendo de fome? Você não está morrendo, você está com muita fome. É a mesma coisa que ele fez aqui. 1000 colinas, 1000 riachos, 1000 léguas. Ele está exagerando, tá? Ele não passou por essa quantidade, mesmo porque ele teria perdido a conta ali depois do 20, com certeza ele teria perdido a conta, certo? Então, vocês vão assinalar a segunda alternativa. Na questão 7, leia o trecho a seguir. Camareira, debochada e contendo um riso, ele é um príncipe. Alteza, veio te acordar. Sublinhe apenas a fala da camareira. Então, a fala da camareira é esta parte. Ele é um príncipe, Alteza, veio te acordar. Então, só esse pedaço é a fala. O que sobrou é o que, gente? São as rubricas, isso mesmo. Então, debochado e contente e contendo riso é uma indicação de como ela deve representar esta fala. De uma forma debochada, segurando o riso. E no final ela ri. Certo? O que você observou para identificar essa fala? Então, vamos lá. As rubricas, elas estão separadas entre parênteses e com a letra deitadinha, a letra em itálico. Então, o que não está dentro dos parênteses é a fala da personagem. Certo, gente? Eu estou gostando muito dessa aula. Acho que vocês também, espero. Vamos lá. 8. Além das falas dos personagens do texto, aparecem as rubricas, também conhecidas como indicações cênicas. As rubricas são destacadas para se diferenciarem das falas dos personagens, conforme o exemplo a seguir. Entra a princesa. Tudo isso eu expliquei para vocês antes da leitura do texto, certo? Letra A. No trecho, sublinhe a fala da princesa e contorne a rubrica. Então, vocês vão sublinhar a fala da princesa. Minha querida, você viu aquela tiara que usei no casamento da Rapunzel? Não me lembro onde. Então, até aqui é a fala dela, certo? E aí, eu vou pegar uma caneta mais fina aqui, uma outra cor, para contornar as rubricas. Então, eu tenho rubrica aqui e rubrica que começa aqui e que vai até aqui. E eu esqueci de contornar. Olha só, vamos voltar aqui. Essa parte, porque essa parte também é fala da personagem, da princesa. Ops, que beleza, hein? Super coordenada essa professora. Mas quem é você? O que você faz aqui? Então, esses trechos em amarelo são as falas e o que eu contornei, nem terminei de contornar, fiquei tão emocionada que eu não tinha contornado ali, ó. Aqui, ó, é rubrica. Certo, gente? Bom,
Qual das rubricas indica a movimentação da personagem? Entra a princesa. É um movimento? Sim. Vê o príncipe e espanta-se. É a maneira como ela vai se portar ali, mas não indica um movimento. Ela não vai ter que sair da cena, dançar, alguma coisa nesse sentido. Então, acredito que aí é só o Entra a Princesa que vai ser uma movimentação. 9. Pinte as rubricas abaixo de acordo com o que elas indicam. Para isso, veja as cores da legenda. Amarelo indica o sentimento do personagem e vermelho indica a ação do personagem. Ah, gente, muito fácil, né? Ri é o quê? É uma ação do personagem, certo? E triste, desanimado, indica sentimento do personagem. E a 10ª e última questão, a gente acabou a aula. Com que objetivo um texto teatral é produzido? Assinale a alternativa correta. Para orientar toda a equipe técnica e os atores para a encenação de uma peça ou apenas contar uma história por meio das falas dos personagens? Bom, acertou quem respondeu a primeira, orientar toda a equipe técnica, os atores, os cenógrafos, os sonoplastas, os diretores, todos, né? O roteiro de cinema, um texto teatral, ele serve para indicação para todos os envolvidos na apresentação de uma encenação. Bom, texto teatral, também conhecido como texto dramático, é escrito com o objetivo de ser encenado. Para isso, apresenta rubricas e falas dos personagens. Ai, gente, adorei essa aula, adoro teatro. Vejam, né, aí no YouTube os teatros ainda estão fechados, isso é muito triste, mas assim que tiverem oportunidade, vão até o teatro. Tá certo? Até a próxima aula, envie as atividades lá no Class App e eu espero vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.